Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma dose de energia, que é a Andrea Brito, diretamente do Canadá, trazendo histórias, reflexões, informações sobre saúde mental, sobre motivação, inspiração. E tô aqui agora com a parte 2 que a gente tava falando sobre mendigos emocionais. O que que é isso? O que que a Andrea tá falando? Então, a primeira parte, se você não escutou, volta um lá. Assiste a primeira parte, assiste, escuta a primeira parte. Aqui a gente está falando sobre controle emocional. A gente está no primeiro capítulo do livro do Augusto Cury, O Homem Mais Inteligente da História. Esse capítulo tem tanta informação, tanta coisa para a gente pensar, parar, analisar, que eu resolvi então trazer aqui em forma de podcast. Então, nós estávamos falando sobre nós estarmos com a mente humana tão estressada, por ter tanta informação, às vezes a gente não sabe nem o que fazer com tanta informação, por conta dessa era digital, que é super positiva de um lado, mas pode ser muito negativa se a gente não souber lidar. E, na verdade, para saber lidar, para a gente saber lidar com as coisas do nosso dia a dia, a gente precisa entender da gente. É a primeira coisa que a gente deveria fazer e a primeira coisa que a gente negligencia. Ninguém para entender como que a gente pensa, que eu estou pensando, quais são as minhas emoções, meus sentimentos, que isso traz então as nossas ações. Então, o Augusto Cury fala aqui no livro assim: estamos na era dos mendigos emocionais. Muitos dos senhores aqui trajam ternos e gravatas de marca, mas não poucos mendigam o pão da alegria. Então, mendigos emocionais é quando a gente está mendigando, está feliz, mendigando uma paz, mendigando estar bem emocionalmente. Aí ele fala assim: estamos todos sempre a discutir a violência dos outros sem saber que vocês que somos pessoas violentas com a gente mesmo. Por quê? Porque não cuidamos da gente. Aqui até ele cita um fato aqui no Brasil. O Brasil, que é um país jovem, ensolarado e alegre, e no período de 2002 a 2012, o índice de suicídio entre os jovens aumentou em 42%. E imagine em países que não são assim, alegre, ensolarado, como ele cita aqui, como não pode ter sido bem pior. Então, eles falam aqui que a ONU, né, o órgão da saúde, a OMS, agora, enfim, quando a gente está olhando assim sobre a violência no país, sobre as doenças, sobre tudo que está acontecendo, nessa parte, tantas pessoas ficaram doentes porque pegaram o vírus tal, tantas pessoas estão ficando com um problema cardíaco. Eles não estão levando em consideração também as pessoas que estão muito, muito doentes mentalmente. E ele fala aqui, ó: não existem estatísticas para os bilhões de mendigos emocionais, alguns morando em belos apartamentos e em casas confortáveis, onde o dinheiro não traz essa saúde mental, ele não traz isso. E tem muita gente que foi buscar essa alegria, as respostas fora de si, encontrou dinheiro, encontrou fama, mas não encontrou ainda seu propósito, não encontrou o seu eu, não conseguiu se comunicar ou se conectar consigo mesmo. Então, fazendo parte, entendendo melhor essas emoções. Então, eles aqui no caso no livro é uma história. Eles perguntam assim: tá, eu sei que eu sou uma pessoa faminta emocionalmente, que eu preciso de mais coisa. Como um mendigo, eu tô com fome, eu preciso saber mais. E aí eles perguntaram: mas o que que é então? Qual a característica de um mendigo emocional? E ele fala que a principal característica dos mendigos emocionais é fazer pouco do muito. Então, ter também o excesso de presentes para um filho, por exemplo. Pode ser a violência contra a saúde emocional deles, esse excesso de coisa. Pode levar eles a precisar cada vez mais de estímulos. Um presente é um estímulo que você fica feliz porque recebeu, como o celular é um estímulo que você sempre vai querer mais, sempre vai querer mais. E isso acaba
trazendo muita insatisfação, muitos problemas emocionais, porque a gente troca, então a gente pega esses momentos de alegria com migalhas. Ele fala que migalhas de prazer que a gente tem. É, Ele fala também que o risco de países abastados, que são países mais ricos, eles podem gerar uma desnutrição emocional e ansiedade maior do que em países pobres, por acesso a muitas coisas. Então, os países mais ricos podem gerar uma desnutrição emocional. Então, é normal encontrar, então, em países mais desenvolvidos, um desequilíbrio maior na saúde emocional. Aí ele colocou aqui: por favor, procurem dar aos seus filhos o que o dinheiro não pode comprar: sua presença e sua história. Ensinem-lhes a contemplar o belo. Aí alguém pergunta aqui: mas o que é contemplar o belo? E aí ele fala: contemplar o belo é se entregar atenta e detalhadamente. É você estar no momento presente. Isso é uma coisa que eu tento fazer com as minhas crianças quando eu tô com eles, ou dirigindo, ou a gente tá andando, eu falo: nossa, olha que árvore bonita, você já viu a folha dessa árvore? Ou para você ver que você está caminhando, para você ver cada situação e para você estar naquele momento. Porque senão, se você caminha, mesmo que esteja sem celular ou não, que nem eu falo, tem muita culpa sobre em cima dos celulares. Sim, a gente tem um problema quanto a isso, mas se a gente perceber, não é só nisso. A nossa cabeça, ela tá viajando a uma velocidade muito grande. Então, às vezes você tá caminhando sem celular, sem fone de ouvido, sem nada, só que a tua cabeça não tá ali com você. Ela tá viajando e você não tá percebendo nem a caminhada que você fez. Se alguém perguntar por onde você andou, ah, não sei. Eu tava distraído. Então, assim, contemplar o belo é contemplar o que a gente já tem por perto, contemplar o que temos agora na nossa mão, na nossa frente, na nossa visão. Foi feita eu fiz um dose dupla com a Isabel Marçal, que ela fez uma entrevista e ela fala que quando ela vai tomar banho, ela tem um lembrete que ela fala assim, para ela ter um momento só com ela. Porque às vezes a gente vai tomar banho e a gente tá resolvendo problema, a gente tá fazendo uma lista de tarefas, a gente tá terminando uma discussão e a gente não tá tendo aquele momento com a gente. Então, contemplar o belo é se entregar atentamente e detalhadamente no momento que você tá ali. Ele fala também que a emoção é democrática. Senhoras e senhores, ela se alimenta especialmente das coisas simples e anônimas da vida. Então não são casos de sucesso, não são prêmios, não são destaques que alimentam a nossa emoção, que nos deixam felizes. Sim, pode deixar felizes por um pequeno momento, mas eles não são duradouros. Pergunte para alguém que acabou de comprar o carro dos sonhos. Por quanto tempo que durou aquela felicidade? Por quanto tempo ele ficou se sentindo em êxtase porque tinha adquirido o carro dos sonhos? Agora eu lembrei do carro dos sonhos do Brasil. Mas por quanto tempo? Por quanto tempo ele ficou naquele estado de sentar, nossa, meu carro? Tem gente que pode durar uma semana, um mês, mas tem gente que às vezes em 2 dias tá ok, é mais um carro. Sim, é legal ter um carro novo, sim, mas aquele êxtase de algo novo passa. Então existem coisas, quando a gente se conhece, quando a gente aprende a entender como somos, aprender a entender as nossas emoções, a gente começa a encontrar felicidade contemplando o belo. Aí, estando presente, atento e prestando atenção naquele sorriso que você recebeu, naquele ato de bondade, naquela porta aberta que deixaram para você, que seguraram a porta para você, várias coisas que fazem para você, só que você não tá atento, você não tá no presente, você não tá percebendo essas pequenas coisas que as pessoas estão fazendo para você. Então, assim a gente termina esse primeiro capítulo aqui do livro. Eu não tô aqui prometendo que eu vou fazer o livro inteiro para vocês, mas esse livro, esse primeiro capítulo me trouxe assim essa reflexão muito forte assim sobre a gente estar doente emocionalmente e principalmente quando ele estava falando na primeira parte que a gente falou sobre não ter essa aula de como cuidar do nosso próprio eu,
aulas mais de psicologia, mais de entendimento sobre si mesmo, para que cada criança se torne um ser humano mais próspero, mais consciente das coisas. E não só uma criança que chega na escola, parece que alguém abre a cabeça e joga um monte de informação, fecha, e agora qual a nota que você tem? A gente precisa de uma reforma, a gente precisa que as crianças aprendam a se cuidar mentalmente, espiritualmente, aprendam a estar mais presentes e que não seja uma tortura sempre ir para a escola, que seja assim um aprendizado, mas algo mais leve, não acelerado, não em ritmo de loucura. Ainda mais numa era que a gente está evoluindo tanto, é uma coisa que eu falo para as minhas crianças. Sim, como eu falei, eu não tenho opção de colocar vocês em outra escola, apesar de eu não concordar mais com o estilo tradicional de educação, que eu não acredito que seja necessário aprender tudo o que aprenderam. É importante sim a gente ter umas noções, mas a gente precisa de algo mais moderno com a realidade de hoje, onde as crianças nascem bem mais desenvolvidas. Quem nunca escutou a mãe e a avó falando que as crianças, quando nasciam, passavam uma semana sem abrir o olho? Tudo mudou, gente. Tudo mudou. E por que que a escola não mudou ainda? Por que que não tem ninguém falando sobre saúde mental na escola? Mas no sentido não só de alerta, ó, existem pessoas que têm depressão, que têm ansiedade. Não. Fazer um trabalho mais profundo para se entender. E se você nunca fez isso com você, eu te convido a pesquisar mais, a estudar mais. Eu, dentro do meu trabalho de coaching, a gente faz esse trabalho interno de pensar mais sobre a tua saúde mental, sobre como você se sente de verdade. Se você já estava pensando em fazer terapia, vá, não demore em fazer terapia. Se não gostou de uma terapeuta, não deu certo, procure outro, porque é importante ter alguém que vá sempre questionar. Não acredite em tudo que está na tua cabeça, não acredite em todos os seus pensamentos, que muitos deles estão sim querendo te proteger, mas muita coisa não é verdade, não tem perigo lá fora como dizem ter. Então é isso. Desejo aí muita saúde física e principalmente mental para todo mundo. E vamos aí distribuir mais essa mensagem de que a gente precisa dessa consciência de que saúde mental importa e é super, super importante. Tá bom? Muito obrigada, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.